exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Boa noite, meus irmãos. Que a graça do nosso bom Deus abençoa-nos neste culto, que ele seja o motivo da nossa exaltação, que o nosso coração possa ser achado como um coração adorador na presença do nosso Deus, e que a boa mão do Senhor nos conduza neste momento de culto. Abra sua Bíblia lá no Salmo de número 105. O Salmo de número 105, o salmista faz um resumo das maravilhas de Deus na história do seu povo. Como a mão do Senhor agiu na vida do seu povo, na história do seu povo. Eu quero convidar os irmãos para nós lermos o Salmo de número 105. Eu vou pedir à igreja que fique de pé. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Salmo 105, do versículo 1 ao versículo 6. Todos juntos, as maravilhosas obras do Senhor a favor de Israel. Leiamos. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Cantemos o hino de número 19, exaltando esse Rei sublime, em majestade e glória que merece toda a nossa adoração. Hino de número 19, Rei sublime. Ó Rei sublime, em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além,
Ouve o louvor, os hinos de vitória dos que de ti recebem todo bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Dos altos céus, louvor a Deus ressoa, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem o céu. Vamos ter uma palavra de adoração a esse Rei sublime em majestade e glória. Nós vamos pedir a nossa irmã missionária Lucy que faça a Deus essa oração de exaltação. Ó Deus, como é bom estarmos diante do Senhor. Esse Deus que é criador dos céus e da terra, esse Deus que sabe o nome de cada estrela, esse Deus que sustenta o sol, sustenta a lua, que faz, ó Deus, os movimentos dos mares. É o Senhor que conhece o mais profundo do mar. E é esse Deus que nós estamos aqui para render graças, para adorá-lo, para cultuá-lo, mesmo, ó Pai, sendo nós assim tão falhos e tão miseráveis. Mas o Senhor olha para nós, ó Deus, através de Cristo Jesus. É por isso que nós, humilhados, nós estamos diante da tua grandeza, para glorificar, para exaltar, para bendizer o teu nome, que é grande, que é excelso, que é sublime. Ó Deus, nós não temos palavra para para falar da tua grandeza. Nos falta, ó Deus, palavra, mas o Senhor conhece e sonda os nossos corações. E é por isso, Pai, que nós estamos aqui, para te adorar. E receba, Pai, o nosso culto, receba, ó Deus, as nossas orações, receba, ó Deus, os nossos louvores, e que nós possamos estar aqui, ó Deus, com a nossa mente, com o nosso corpo e com o nosso coração, desligando assim, ó Deus, de tudo que nós deixamos lá fora, para render graças somente ao Senhor. E obrigado, Pai, porque o Senhor ouve a nossa oração. O Senhor ouve a nossa oração. E em nome de Jesus, firmados no nome de Cristo Jesus, é que nós falamos com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Que bom que o nosso Deus, que recebe a nossa adoração, é o mesmo Deus também que conhece o mais íntimo do nosso ser. Ele está aqui, sabe de quão nós passamos por dificuldades, quão nós passamos por adversidades, quantas coisas nos sobrevêm e precisamos desse Senhor, desse Salvador, desse Deus que também acolhe o nosso clamor de pedido de misericórdia. Que o Senhor nos dê mais pureza, que o Senhor nos dê mais retidão, que o Senhor nos dê mais consagração, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos ter alguns momentos silenciosos de oração e logo após quebraremos o silêncio cantando o hino de número 121.
Cantemos esse cântico em espírito de oração, pedindo que o Senhor nos purifique. Faça desse hino a sua oração. Mais pureza dá-me, mais horror ao mal, mais calma em pesares, mais alto ideal, mais fé no meu mestre, mais consagração, mais gozo em servi-lo, mais grata oração, mais prudência dá-me, mais paz, meu Senhor, mais firmeza em Cristo, mais força na dor, mais reto me torna, mais triste ao pecar, mais humilde filho, mais pronto a te amar, mais confiança dá-me, mais força em Jesus, mais do seu domínio, mais da sua luz, mais rica esperança, mais obras aqui, mais ânsias da glória, mais linda em ti. Amém. Senhor, que o nosso coração esteja assim. Que o Teu Espírito Santo comova-nos. Sem o Teu Espírito, ó Deus, nos comovendo, nos tornamos como Davi falou. Ficamos com o coração endurecido, ocultamos os nossos pecados, envelhecemos de tantos gemidos por causa da tristeza do pecado. Mas, ó Deus, age em nós, que o Espírito Santo incomodador possa nos constranger, possa nos quebrantar, possa vir sobre nós e ter misericórdia de nós. Purifica, Senhor, teu povo. Senhor, se tiver algum pecado entre nós, que o sangue de Jesus purifique. Não deixe, ó Deus, que o pecado das nossas vidas possa atrapalhar, ó Deus, a igreja do Senhor. Não permita isso, Senhor. Pelo contrário, vem ao nosso encontro. Vem, ó Deus, e nos santifique, ó Deus, para que a cada instante estejamos mais na Tua presença, em Cristo Jesus. Amém. O salmista Davi também diz: alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Nós somos retos de coração não por nós mesmos, mas nos tornamos retos de coração por causa da misericórdia do Senhor. Que você possa cantar ao Senhor, que você possa ficar de pé, louvando o Senhor, em nome de Jesus, com a nossa comissão, com o nosso Ministério de Música e Louvor.
Convido os irmãos a colocar-se em pé. Vamos louvar, glorificar o nosso Deus, a Ele que depositamos toda a nossa confiança e temos a certeza de que com Ele estamos seguros. Tenta me parar, eu não vou desanimar, eu confiarei em ti. E se no deserto eu passar, eu não vou desanimar, eu confiarei em ti. Minha fé está firmada no meu Salvador, meu castelo forte Ele meu castelo forte Ele é meu refúgio e segurança, nele firme estou, no Senhor não vou me abalar, confiarei em ti, se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Confiarei. Podemos expressar isso, né, irmãos? Falar que nós temos um Deus que confia, um Deus que para nós é tudo, é o nosso respirar. Um momento como esse, a gente vê a igreja de máscara, como é difícil não respirar direito, né? Como é bom saber que a gente tem um ar que está presente conosco a todo momento, que somos dependentes dele, que ele possa continuar sendo o nosso respirar a cada dia. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar, Deus Santo Espírito, vive em mim. Este é meu pão, e este é o meu pão.
sou sem ti. Estou sem ti. Declare a Ele. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito. Teu Santo Espírito. Este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim, eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Sua igreja. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é meu respirar. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Amado Deus, nós declaramos, Pai, nessa noite que confiamos em Ti, Senhor Deus. Nós declaramos essa noite, Pai, que o Senhor é exaltado sobre nós, Pai. E nós declaramos nessa noite, Pai, que o Senhor é o nosso respirar, Pai. O Senhor é o ar que respiramos, Senhor Deus, o Senhor é tudo que nós precisamos, Pai. Embora, Pai, nós, com o nosso orgulho humano, Pai, às vezes pensamos que somos suficientes, Pai, por conta própria. Embora, Pai, às vezes com nossa mentalidade humana, Pai, nós pensamos que nós temos as soluções para os nossos problemas. Nós temos as soluções, Pai, para o que o mundo precisa nesse instante. Mas nós sabemos, Pai, que nada adianta, Pai, se não vier de Ti, Senhor Deus. É por isso, Pai, que nós confiamos em Ti, Senhor Deus. E é por isso, Pai, que nós podemos nessa noite, Pai, falar que o Senhor é como o ar que nós respiramos, Senhor Deus. E por isso, Pai, nós precisamos de Ti. Continue abençoando a Tua igreja, Pai. Continue, Pai, abençoando aqueles que precisam de Ti, Senhor Deus, aqueles que estão em momentos de dificuldades, Pai, em momentos de fraqueza, Pai, em momentos de solidão. Ser, Pai, com aqueles que nesse instante, Pai, não tem em quem confiar, Senhor Deus. Ser com aqueles, Senhor Deus, que nesse instante, Pai, estão sem esperança, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor é a nossa esperança, Senhor Deus. Obrigado porque, independente do que aconteceu, o Senhor não nos abandona. Continue falando aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Que bom que Ele é o nosso respirar, irmãos. A gente vê quando Ele é o nosso respirar, quando nós olhamos alguém no caixão, sem respirar. A expressão, ainda que morra, viverá, tem sentido. Porque nós não deixamos de respirar. Aspiramos novo céu e nova terra. A presença do Senhor é tão maravilhosa que Ele vem e nos traz essa certeza, essa garantia.
e Ele é o nosso pão. Você acabou de cantar. O pão da vida. O pão que traz vida. Meus queridos, a mensagem dessa noite é uma mensagem que está na história da igreja primitiva. O livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 11, na verdade, o capítulo de número 10, a partir do versículo 44, e também o capítulo de número 11, nos traz como a boa mão do Senhor Deus agia e age na igreja. Como a boa mão do Senhor nosso Deus sobre a vida da igreja manifesta poderosamente. E eu quero compartilhar com você algumas verdades quando a mão de Deus está sobre a vida da igreja. Quantas maravilhas o Senhor realiza quando a sua mão poderosa está sobre a igreja. E eu quero compartilhar sobre isso justamente neste domingo e também no próximo, para que possamos dar continuidade à narração do evangelista Lucas na vida da igreja. Peço que você abra sua Bíblia aí, Atos, no seu capítulo 10, a partir do versículo 44. O acontecimento, depois da narração do acontecimento e o que Deus faz na vida do seu povo. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então, lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comestes com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive a visão em que observei descer um objeto, como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas, e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis, aves dos céus. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isso sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estavam 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos e entraram na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa,
quando dissera: envia Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Meus queridos, o Senhor Deus, na história da sua igreja, quando age poderosamente, quando coloca a sua mão sobre a vida da igreja, o Senhor manifesta não só o aprendizado na vida da sua igreja, mas mostra a visão de qual é a missão que essa igreja é chamada. O Senhor Deus, aqui neste momento da história da igreja, se os irmãos perceberem, no seu capítulo de número 8, o evangelista Lucas vai narrar a primeira perseguição na igreja. A igreja é perseguida, os apóstolos, homens e mulheres do Senhor, discípulos e discípulas de Deus, passam por situações adversas, mas a igreja continua caminhando. No capítulo 9, nós percebemos na narração do evangelista Lucas que o arqui-inimigo físico, visível, humano da igreja naquela época, que era chamado Saulo de Tarso, no capítulo 9 nós podemos observar como Deus, na história do seu povo, transforma a vida de Saulo. E ele então passa a ser não um perseguidor mais, mas a se tornar um perseguido por causa de Jesus. A igreja continua crescendo. O capítulo 9 de Atos, no versículo de número 31, diz que, na verdade, mesmo diante da perseguição, a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. A igreja continua avante. A igreja recebe a visão de Deus. A igreja recebe a missão para continuar aquilo que é do Senhor. O apóstolo Pedro, no capítulo 10 de Atos, nós vamos perceber que tem a visão desse lenço grande, que desce do céu, mostrando tantos objetos de animais impuros, considerados assim. E aí Pedro vê que era necessário algo além, não do jeito que ele pensava, não do jeito que ele tinha sido criado, não do jeito dos seus costumes, dos seus pais que eram judeus, mas não, era necessário que algo vindo do próprio Deus pudesse manifestar. E isso, a boa mão do Senhor vem sobre a sua igreja. O versículo de número 19 ainda continua. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. E o versículo 21 diz: a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A minha palavra, meus queridos, nessa noite, é dizer para você que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa alcançar. A mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. A mão do Senhor não está encolhida,
para que não possa ministrar poderosamente na vida do seu povo, na vida da igreja. Por isso, quero compartilhar com os irmãos, quando Deus, com a sua mão poderosa, vem sobre a vida da igreja e manifesta transformação. Se você observar aí, no início do capítulo de número 11, diz assim: chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Aqui esses apóstolos e irmãos estão em Jerusalém. E esses irmãos ouviram, tiveram conhecimento de que lá em Jope, onde Cornélio e vários gentios, Cornélio era um centurião romano, era alguém importante, era um temente a Deus, mas que não conhecia Cristo, que precisava também do evangelho, das boas novas de salvação. Foi lá que Pedro chega e ministra diante de Cornélio, diante dos seus familiares, diante dos seus influentes, diante dos seus amigos, e lá chega o evangelho, a palavra do Senhor. Por isso que o capítulo 11, o versículo 1, traz-nos a recapitulação do capítulo 10, chegando ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judeia, que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Até então, a igreja da época achava na concepção de alguns que apenas os judeus e descendentes de judeus poderiam receber o evangelho da graça de Jesus. A mão de Deus vem sobre a igreja e mostra que Deus vai além do que a igreja pensa. E mostra que Deus vai além do que nós imaginamos. E quando Pedro chega em Jerusalém, observe o versículo 2, quando Pedro subiu a Jerusalém, ele retorna de Jope. Os irmãos lá de Jerusalém, o grupo apostólico lá de Jerusalém, já está sabendo do que estava acontecendo em Jope com os gentios. E então, alguns irmãos, a Bíblia diz, os que eram da circuncisão, arguíram Pedro dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comestes com eles, Simão. Entraste na casa de homens incircuncisos e comestes com eles, Simão. Quando a mão de Deus vem sobre a vida da igreja, o Senhor desconstrói aquilo que destrói a sua missão. O Senhor desconstrói diante dos corações que imaginavam que a missão de Deus era limitada e era apenas para alguns. Ah, meus queridos, quando a mão de Deus vem sobre nós, Deus desconstrói muitas coisas que estão nos nossos corações. Quantas vezes limitamos a igreja do Senhor? Quantas vezes reservamos em limites a igreja do Senhor? Quantas vezes nós imaginamos por nós mesmos que a igreja é apenas aqui e acolá? E Deus vem e fala, a igreja é além. Mas para que isso aconteça, é preciso que Deus faça o quê? Desconstrua nos nossos corações aquilo que destrói, que impede, que emperra a missão do Senhor. Esses irmãos aqui eram da igreja, mas eram irmãos que tinham uma concepção de que apenas os circuncisos, os judeus
ou talvez gentios que passassem pela circuncisão, pudessem ser salvos. Mas Deus entra nessa história usando um dos mais radicais que pensava nisso, que era o próprio apóstolo Pedro. E Deus desconstrói no coração de Pedro esta palavra, porque Deus estava com a sua mão poderosa agindo na igreja, na vida, no seu povo. Versículo 4. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: olha, eu estava na cidade de Jope, eu estava orando, veio um êxtase a mim, tive uma visão, vi um objeto como se fosse um grande lençol, descia do céu abaixo, e ali, fitando os olhos naquele objeto, eu via todo tipo de animal imundo, eu via quadrúpedes, eu via feras, eu via répteis, eu via aves dos céus. E quando de repente nesse êxtase eu via aquilo ali, a palavra veio ao meu ouvido, a palavra veio ao meu coração, e a palavra dizia: levanta-te, Pedro, porque eu estou te desconstruindo. Eu estou desconstruindo aquilo que você pensa sobre a minha obra. Eu estou desconstruindo aquilo que você imagina sobre a minha obra. Eu estou desconstruindo a limitação humana que você pensa sobre a minha obra. Pedro está dando esse testemunho, meu querido. E ele responde àquela voz. Versículo 8, observe na sua palavra. Ao que respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Meu irmão, olha como a igreja de Deus muitas vezes resiste ao que Deus deseja, mas a mão do Senhor está sobre a vida da igreja, e Deus vai trabalhando. E eu quero que você acompanhe o raciocínio. Deus vai trabalhando, desconstruindo-nos. Que Deus te desconstrua em si mesmo. Que Deus me desconstrua em mim mesmo. Para que o Senhor possa construir o que é dele na minha vida e na sua vida. De modo nenhum, Senhor. Versículo 9. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isso sucedeu por 3 vezes, diz a palavra. Testemunho de Pedro. Pedro está diante da igreja, está diante das autoridades da igreja, está diante da liderança da igreja, está diante daqueles que eram presbíteros da igreja, e ele está dando o seu testemunho. Versículo 11: e eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Meus irmãos, como Deus vai desconstruindo aquilo que Pedro imaginava que era do Senhor, mas não era, era impedindo a obra de Deus. Ele vai tirando a concepção de Pedro, agora vai trazendo, diante dessa desconstrução, palavras especiais. Porque a palavra de Deus vem: levanta-te, Pedro, e Pedro diz: de modo algum. Jamais entrou na minha boca algo que seja comum ou imunda. Era zeloso na sua fé. Era um homem íntegro. Pedro não está errado aqui não, irmão. Ele, na sua crença, achava que era assim. Muitas vezes nós, na nossa crença, também achamos que a obra é de um jeito, mas Deus tem outro jeito para fazer a obra. Preste atenção. Primeira palavra, na desconstrução vem a visão.
Segunda palavra na desconstrução vem levanta-te. Terceira palavra na desconstrução diz, aí no versículo 9, ao que Deus purificou, não consideres comum. Quantas vezes o Senhor Jesus ensinou para os seus? Quantas vezes o Senhor Jesus, uma mulher considerada imunda, chega aos pés do Senhor, do Mestre, e derrama aquele óleo precioso, começa a enxugar com seus próprios cabelos, e aquele que se achava, começa a discriminar essa mulher. E aí Jesus chega e diz, o que você está pensando no seu coração sobre essa mulher não é digno, porque você tinha tudo e não dispôs para me tratar na sua casa, diz Jesus a Simão. Você tinha todos os bens e não os dispôs para mim. Essa, tudo que ela tinha, ela me deu. Ela me deu. Ao que Deus purificou, não consideres comum. Mas o verso de número 12 diz que naquela mesma hora, o testemunho do apóstolo Pedro, naquela mesma hora, quando ele estava tendo a visão, param ali os homens que Cornélio tinha enviado, os 3 homens, enviados de Cesareia por Cornélio, e foram até a casa de Pedro. E a palavra de Deus diz que o testemunho do apóstolo, irmãos, olha o versículo de número 12, vou enfatizá-los novamente. O versículo de número 12 diz assim, então, agora é o testemunho de Pedro que está dizendo, então o Espírito me disse que eu fosse com ele sem hesitar. O Senhor nos desconstrói e o Senhor começa a nos reconstruir. E Ele começa a nos reconstruir, mostrando o que é dele. Ele começa a reconstruir, a nos reconstruir, mostrando o seu plano, que Deus purificou, não considere imundo. Deus começa a nos reconstruir quando o próprio Espírito Santo vem e diz, vá sem hesitar, sem duvidar, tenha ousadia, seja destemido, tenha coragem, porque eu sou contigo. Quando a mão do Senhor vem sobre a vida da igreja, muitas vezes Deus nos desconstrói, mas Ele não nos deixa no caco, no pó. O mesmo Deus que desconstrói é o mesmo Deus que constrói de novo. Constrói de novo. E aí Deus começa a ministrar na vida da igreja. Olha como a mão do Senhor vai mudando a perspectiva. Como a mão de Deus vai transformando a igreja que jamais imaginaria isso. Porque se você observar no início, a igreja está interpelando Pedro diante da sua atitude para com os gentios. Mas o testemunho de Pedro vai tomando um rumo na vida da igreja. A mão do Senhor vai operando. O versículo de número 12 diz, então o Espírito Santo me disse. Olha a continuidade do versículo de número 12. Foram comigo também estes 6 irmãos. Se você observar no início do texto bíblico, os 6 irmãos eram os irmãos da circuncisão. Meus queridos, o versículo
de número 44 e 45 do capítulo 10 nos traz uma informação, dizendo: ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre eles, e os que ouviam a palavra e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado a salvação, o dom do Espírito Santo. Olha o versículo de número 12 do capítulo 11. Então o Espírito Santo me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também o quê? Estes 6 irmãos. Eram esses. E entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como o anjo estava operando, como o anjo havia instruído, aparecido para ele, mandou-me chamar Simão, por sobrenome Pedro. E naquele momento, meus queridos, o apóstolo Pedro vai dar esse testemunho. Que quando eu comecei o versículo de número 15. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também havia acontecido e caído sobre nós no princípio. Quando a mão de Deus manifesta poderosamente na vida da igreja, o Senhor nos desconstrói, o Senhor começa a nos reconstruir, e o Senhor nos faz a cada dia compartilhar desta mesma graça, a graça de Jesus. Quando eu comecei a falar, sabe o que a mão poderosa de Deus quer agir na nossa vida? Para que nós possamos o quê? Começar a falar. Comece a falar. Comece a falar. Comece a falar. Que quando você começar a falar, o Espírito Santo vai fazer a obra. Comece a falar a palavra, que o Espírito Santo vai trazer transformação. Comece a falar da palavra, que o Espírito Santo vai trazer quietude no coração atribulado. Comece a falar a palavra, que Deus vai curar aquela alma ferida. Comece a falar. Quando o Senhor, com a sua mão poderosa, está sobre a vida da igreja, Ele nos reconstrói para que possamos começar a falar. Deus nos chama a falar. Deus nos leva a compartilhar com outros essa boa nova de salvação. E o apóstolo no versículo 15 vai dizer: e o Espírito desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Versículo 16: então me lembrei da palavra do Senhor. Olha que reconstrução maravilhosa. Quando a igreja começa a falar, quando o povo de Deus, escolhido para isso, para essa missão, começa a falar, o Senhor vai nos lembrando da sua palavra. Lembrei-me da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois este é o dom que Deus outorgou quando cremos, nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus. Mas ainda não encerrei. Quando a mão do Senhor vem sobre a vida da igreja. Versículo de número 17 em diante. Pois se Deus concedeu o mesmo dom
a que nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E agora, não só no coração de Pedro, não só no coração daqueles irmãos que foram até Jope e viram a glória de Deus manifestando, mas o versículo 18 nos traz: e ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Meus irmãos, percebamos nós como estava o coração daqueles que arguíram, no versículo 2. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram: entraste em casa de homens incircuncisos, Simão Pedro, e comestes com eles. Agora olha esses corações, meus irmãos, no versículo de número 18. E ouvindo eles estas coisas, olha o que diz: apaziguaram aqueles corações. Quando a mão de Deus vem sobre a vida da igreja, apazigua, traz um só coração, mostra a glória de Deus agindo na vida da igreja e traz harmonia diante daquilo que Deus mesmo deseja na vida da igreja. Aqueles que estavam com o pé atrás, aqueles que estavam ressabiados, aqueles que na sua concepção Pedro estava e fazia errado, agora eles abraçam a mesma fé, eles abraçam o mesmo propósito, eles abraçam o mesmo objetivo, e quando eles abraçam o mesmo objetivo, a palavra de Deus diz que eles o quê? Glorificam a Deus. Ó Senhor, desconstrói-nos, nos reconstrua, Senhor, mostra-nos a tua missão, para que possamos verdadeiramente dar glórias a Deus. Igreja Presbiteriana de Jerusalém, dando glórias a Deus, porque a mão do Senhor estava sobre a vida da igreja, e compreenderam que também aos gentios foi concedido o arrependimento para a vida. Muitos e muitas estão com uma máscara diferente. Muitos e muitas estão impedidos com a máscara aprisionadora, a máscara do pecado, a máscara do diabo, que estão impedindo-os respirar o fôlego de vida, do pão da vida. Estão impedindo-os de respirar e de serem saciados pela benignidade de Deus. Ah, que preciosidade! Devemos usar a máscara sim, para nos protegermos do vírus, do coronavírus e de todo tipo de virose e de todo tipo de bactéria. Mas devemos ir, tirar a máscara que está impedindo esses, estão levando-os
para o inferno na eternidade. Igreja do Senhor, quando a mão do Senhor vem sobre nós, o Senhor deseja fazer coisas maravilhosas no nosso coração. No nosso coração. Quero pedir para que você e eu possamos cantar novamente. Este é o meu respirar. Se você tem respirado a vida eterna, você precisa ir até outros que não estão conseguindo respirar a vida eterna. Você que está respirando Cristo, você precisa ir até outros, mostrando-lhes o Cristo que pode lhes dar vida e vida em abundância. Vamos ter esse cântico novamente. Aqueles que puderem ficar de pé, que você fique de pé, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Logo após esse cântico, nós vamos orar, encerrando o momento, e impetraremos a bênção e o amém tríplice. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vive em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Este é meu respirar. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vive em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. E eu nada sou sem ti. eu nada sou, Senhor. E
estou sem ti. Este é meu respirar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a tua mão continua sobre a vida da tua igreja. O poder do Espírito, desconstrua, Senhor, talvez tantas coisas que nós temos construído na nossa concepção, na nossa religiosidade. Ó Deus, quantas coisas nós temos construído que não é do Senhor, que não é do teu respirar, que não é da tua vontade. Ó Deus, mas que em nome de Jesus, o Senhor venha sobre nós, a boa mão do Senhor venha sobre nós, e que possamos ser impactados por esse doce Espírito, que nos faz respirar a vida do Senhor, que nos faz respirar vida e vida em abundância, que nos faz respirar paixão pelas almas, que nos faz respirar olhando para Ti, ó Deus. Ó Senhor, Tu és o nosso respirar. Não somos nada sem Ti, ó Deus. Não podemos nada sem Ti, ó Deus. Por isso, ó Deus, venha sobre a vida da tua igreja, Senhor. Ministra na igreja brasileira, ó Deus. Ministra na igreja do mundo inteiro, Senhor, para mostrar este mundo, ó Deus, diante do temor, diante da pandemia, diante do medo, diante do desespero, mostrar a tua glória, ó Deus. Ó Pai amado, que nós possamos de joelhos dobrados, que nós possamos não deixar de evangelizar, que nós não possamos deixar de ir, que nós não possamos deixar de cumprir a tua missão. Ó missão preciosa do Senhor, venha sobre nós. Que bom que o Senhor é o mesmo, que bom que o Senhor age ainda hoje, que bom que a sua soberania, ó Deus, está mais atuante do que nunca, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre, e nós estamos, ó Deus, dependentes do Senhor, dependentes do Senhor, dependentes do Senhor, em nome de Jesus. E que agora, amados irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e que as ternas consolações, o incômodo, a intrepidez do Espírito, o Espírito da comunhão, invada a sua vida, transforme o seu viver, e toda a igreja do Senhor espalhada pela face da terra, hoje e sempre. Amém.